Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. Você sabe como representar um átomo? Vem comigo, vamos descobrir. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de convidar você que acabou de chegar aí no canal, que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Aqui você tem um conteúdo de química de forma simples e bem explicada. Então vem comigo, vamos aprender como se representa o átomo. Vamos então mergulhar no universo dos átomos. Você consegue imaginar o tamanho do átomo de hidrogênio? O seu diâmetro é de aproximadamente 0,00000001 milímetro. Não consegue imaginar? Então, para ajudá-lo nessa percepção, imagine o planeta Terra, reduzido até ficar do tamanho de uma bola de bilhar. Se essa bola de bilhar encolhesse na mesma proporção em que o planeta, ela ainda ficaria com um diâmetro 2 vezes maior do que o diâmetro do átomo de hidrogênio. Percebeu, então, o quanto o átomo é pequeno? Nesse contexto, vamos buscar informações no experimento de Moselle. Em 1913, ao realizar experiências de bombardeamento de vários elementos químicos com raio-x, Moselle percebeu que o comportamento de cada elemento químico estava relacionado com a quantidade de cargas positivas existentes ao seu núcleo. Assim, a carga do núcleo, ou o seu número de prótons, é a grandeza que caracteriza cada elemento, sendo este número denominado número atômico. Então, o número atômico é representado pela letra Z e ele indica exatamente a quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo. Então, Z é igual a P, ou seja, o número atômico é sempre igual ao número de elétrons. Não se esqueça disso. Como os átomos são sistemas eletricamente neutros, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Isso para um átomo neutro. Vejamos alguns exemplos. Temos aqui o cloro, ele tem número atômico 17, então logo ele vai ter 17 prótons, 17 elétrons. O sódio tem número atômico 11, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Vejamos um outro exemplo, o átomo de carbono. O átomo de carbono, ele tem em sua eletrosfera 6 elétrons, sendo desses 6 elétrons, 4 na sua camada de valência. Então, tem 2 na primeira camada e tem 4 na segunda. No seu núcleo, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, é onde está concentrada toda a sua massa. Os elétrons estão representados em bolinhas verdes, os prótons em bolinhas azuis e os nêutrons em bolinhas laranjas. Como falamos anteriormente, a massa do átomo ela está toda no núcleo. Então, o número de massa corresponde à soma do número de prótons com o número de nêutrons presentes no núcleo de um átomo. Então, nós podemos utilizar a expressão massa, que é representado por A, é igual a prótons, representado por P, mais nêutrons, representado por N, para estar calculando o número de massa. Veja o exemplo. Nós temos o cálcio, que tem número atômico 20, automaticamente ele vai ter 20 prótons, porque prótons é igual ao número atômico, e sua massa 40. Então, substituindo na expressão matemática, nós vamos calcular o seu número de nêutrons, que é igual a 20. Então, o que é o elemento químico? O elemento químico é o conjunto formado por átomos de um mesmo número atômico. Então, nós chamamos esse conjunto de átomos de mesmo número atômico de isótopos, que vamos ver nos próximos slides. E como se representa um elemento químico? Ele é representado pelo seu número de massa, do lado esquerdo superior, o seu número atômico embaixo, do lado esquerdo inferior, e o seu símbolo. Quando o átomo é neutro, não se coloca carga. Como nós temos aqui, ele é um átomo neutro, então não vai ter nem carga positiva, nem carga negativa. Nós vamos ver isso no próximo slide. Então, vamos à representação do átomo de cálcio como dado de exemplo.
Então, vai ficar a massa do lado superior esquerdo e o número atômico do lado inferior esquerdo. Vamos então aos íons. O que são íons? Os átomos apresentam capacidade de ganhar ou perder elétrons, formando novos sistemas eletricamente carregados, denominados íons. Os átomos, ao ganharem ou perderem elétrons, originam dois tipos de íons. Os cátions perdem elétrons e os ânions ganham elétrons. Veja, o cálcio ele tem característica de perder elétrons, então ele vai se transformar em um cátion, que é um íon positivo, com carga mais 2. Mais 2 porque ele está lá no grupo 2 da tabela periódica, então esses átomos têm tendência de perder 2 elétrons. Vamos a outro exemplo, o átomo de cloro. O átomo de cloro está lá no grupo 17 da tabela periódica, ele tem tendência a ganhar elétrons, ou seja, atrair elétrons para si. Então, ele recebe um elétron e fica com a carga menos 1, ou seja, ele é um ânion. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, assim você receberá de primeira mão os vídeos quando postados no canal. Vamos então às semelhanças atômicas. O que são semelhanças atômicas? Ou seja, eu tenho que é igual. Quando eu tenho isótopo, o número de prótons de dois elementos químicos são iguais. Então, lembrando, elemento químico é formado por átomos de um mesmo número atômico. Então, prótons vai ter igual prótons, ou seja, dois elementos ou mais vão ter igual número de prótons. Vão ter diferente massa, ou seja, prótons e número atômico são iguais. Nêutrons são diferentes e os elétrons são iguais. Temos os isóbaros. Isóbaros é massa, ou seja, dois ou mais elementos químicos que apresentam a mesma massa. Então, vão ter igual massa. O resto é tudo diferente, ou seja, número atômico, prótons, nêutrons e elétrons. E temos os isótonos. Isótonos têm o mesmo número de nêutrons. Então, eu vou ter número atômico, número de massa, prótons e elétrons diferentes. Então, veja que nós temos aí as semelhanças atômicas. Tem também os isoeletrônicos, são espécies químicas que apresentam o mesmo número de elétrons. Continuando o nosso estudo sobre os átomos, vamos verificar as contribuições dos modelos de Rutherford-Bohr. O cientista dinamarquês Niels Bohr, em 1885 a 1962, aprimorou em 1913 o modelo atômico de Rutherford, utilizando a teoria de Max Planck. Em 1900, Planck já havia admitido a hipótese de que a energia não seria emitida de modo contínuo, mas em pacotes. A cada pacote de energia foi dado o nome de quantum. Surgiram assim os chamados postulados de Bohr. O primeiro postulado diz que os elétrons se movem ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas bem definidas, que são denominadas órbitas estacionárias. Segundo postulado, movendo-se em uma órbita estacionária, o elétron não emite nem absorve energia. E terceiro postulado, ao saltar de uma órbita estacionária para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade bem definida de energia, chamada quantum de energia. Então, essas são as contribuições aí do modelo de Bohr. Vamos então verificar como ficam isso no modelo atômico. Essas órbitas foram denominadas níveis de energias ou camadas, denominadas K, L, M, N, O, P e Q. Posteriormente, Sommerfeld percebeu, em 1916, através dos estudos dos espectros descontínuos, que os níveis de energia estariam divididos em regiões ainda menores, por ele denominadas de subníveis de energia. Então, estudos específicos para determinar a energia dos subníveis mostraram que existe uma ordem crescente de energia nos subníveis. Então, o subnível S é menor que o P é menor que D, o D é menor que F. Então, esses são subníveis de energia. E os elétrons de um mesmo subnível contêm a mesma quantidade de energia. Então, os elétrons se distribuem pela eletrosfera, ocupando o subnível de menor energia disponível. E para isso, nós utilizamos o diagrama de Linus-Pauling. O diagrama de Linus-Pauling tem ordem crescente de energia nos subníveis, é a sequência das diagonais.
Então, existe um gráfico que nos permite indicar todos os níveis de energia conhecidos em ordem crescente de energia, que é o diagrama de Linus-Pauling. O diagrama está representado na figura, que acabou de aparecer, e a ordem de energia dos subníveis é a sequência das diagonais. Então, para distribuirmos o elétron de um determinado átomo, nós começamos aqui no orbital 1s, ou no subnível 1s, vamos para o 2s, depois para o 2p, 3s, 3p, 4s. Veja que nós colocamos elétrons primeiro no 4s, depois é que nós colocamos no 3d, perdão. Depois 4p, 5s, colocamos no 4p, 5p, 6s e assim por diante. Então, essas setinhas nas diagonais indica a ordem crescente de energia com que os elétrons vão sendo acomodados aqui no diagrama de Linus-Pauling. Sobre modelos atômicos, sobre a estrutura do átomo, representação. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe então o seu like e vamos para o grande abraço. Este vai para você que assistiu a aula com muita atenção, fez aí as suas anotações. Então, meu grande abraço para você. Quer receber um abraço especial nos próximos vídeos? Então, deixe registrado um comentário aí no canal da sua gratidão ou também da sua dúvida. Então, eu aguardo para que no próximo vídeo eu possa mandar um abraço especial para você. Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. E eu te espero lá.